Bom dia a todos. Hoje, dia 21 de agosto de 2022, domingo, às 10 horas, nós estamos iniciando nosso fórum de ideias e debates espíritas 2022. E hoje nós estamos recebendo a nossa querida companheira Érica Cristina Gomes, trabalhadora do CEOI, que aceitou o nosso convite para conversar conosco sobre esse tema, chamado o impacto da dependência digital e das redes sociais no nosso dia a dia. Então, a equipe da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui localizada no bairro Moré, em Petrópolis, fica muito feliz de receber a nossa irmã Érica Cristina para conversar conosco sobre esse tema tão importante, tão relevante na época atual. E que tem trazido para muita gente alguns problemas. Antes, nós nos preocupávamos muito com os jovens, por causa da questão digital, porque os jovens ficavam muito presos à questão do celular, mas nós estamos percebendo que isso não é mais uma questão apenas dos jovens, dos adolescentes, está também se estendendo para as crianças ainda muito novas, como também para os adultos e as pessoas da terceira idade. Tem muitas pessoas da terceira idade que estão se tornando dependentes digitais. Isso vem trazendo uma série de transtornos. Por isso nós escolhemos esse tema para nós conversarmos um pouco, refletirmos sobre essas questões. Mas antes de nós iniciarmos o nosso fórum, eu vou fazer uma leitura desse livro, Minutos de Sabedoria, que eu acredito que todos conheçam, não é? Do Carlos Torres Pastorino. E eu escolhi aqui a lição 139, e ela inicia assim: estude sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção de nossa alma. Conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, vamos pensar no Pai, vamos pensar em Jesus, vamos rogar o amparo da espiritualidade amiga, para que possamos, Senhor, nesse momento, ao ouvir as palavras, as reflexões de nossa irmã Érica, podermos analisar a nós mesmos, verificarmos aonde podemos melhorar e buscar assim, Senhor, essa nossa renovação íntima tão importante para todos nós. Que essa manhã seja uma manhã de luz, seja uma manhã de muito aprendizado, Senhor. Te pedimos que inspire a nossa irmã Érica para que ela possa nos trazer o seu conhecimento, esse conhecimento que, com certeza, é uma bênção que o Senhor concede a essa nossa irmã tão querida, e que isso venha nos ajudar a todos nós, para que assim possamos fazer melhores escolhas. Derrama, Pai, sobre nós a tua infinita misericórdia, fortalecendo nossos espíritos, equilibrando as nossas energias, nos dando força para prosseguir nossa caminhada. Como também te pedimos que abençoe os nossos lares, nossos parentes, nossos amigos e toda essa comunidade desse planeta Terra, tão necessitada neste momento, Senhor, do teu amor, que nunca nos faltou. Mas te pedimos que, por acréscimo de misericórdia, o Senhor nos envolva mais e mais. E assim, envolvidos por essas bênçãos que caem do alto, envolvido por essas vibrações que vêm do coração desse nosso irmão amor, Francisco de Assis, te pedimos amorosamente, ó Pai, que nos permita iniciar o nosso fórum do dia de hoje.
com muito amor e com muita paz, graças a Deus. Então, minha irmã, Érica, a palavra está com você, tá? Você tem até 11h20 aí para fazer suas considerações. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. E bom dia a todos que estão chegando agora na nossa Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, aqui na cidade de Petrópolis. Um pouco fria hoje, 11 graus no momento, mas muito acolhedora, tá bom? Érica, com você está a palavra. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir? Maravilha. Está perfeito o som. Ai, que bom. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, nessa casa tão acolhedora, com tantos amigos, e com essa recepção de Francisco de Assis, que traz muita alegria para minha alma. E eu fiquei mais alegre ainda que eu vi, juntou dois queridos, sabe? Eu vi, um dia desse que eu não tinha visto, que a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis é um núcleo Jesus Gonçalves. Aí junta Francisco e Jesus, o que dá? Dá boa, né? Impossível não dá. E também dá bagunça boa, porque a gente planeja um monte de coisa aqui na nossa cabeça para iniciar o nosso estudo, para compartilhar as reflexões, e aí na hora da prece começa a vir outra coisa. Então a gente segue, porque quem conduz o trabalho é o alto, né? E aí, fazendo uma homenagem a esses queridos amigos, né? Eu gostaria da gente começar com duas reflexões. O primeiro trechinho que tem na oração de Francisco de Assis, né? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E aí, vou também fazer menção a uma das poesias que o Jesus Gonçalves produziu quando estava encarnado em São Paulo, e ele trouxe uma poesia chamada Falta. Eu não vou fazer aqui a declamação da poesia, mas apenas passar qual era a mensagem que esse texto poético trazia. Ali estava a angústia de um homem que sentia uma falta, um vazio enorme dentro dele, só que ele não sabia do que se tratava. Ele era um homem materialista, que estava cumprindo seus deveres e a sua trajetória, mas com um olhar extremamente ligado à matéria. E ele buscava nessa poesia, o eu lírico, né, que ele cria ali para poder se manifestar na poesia, era uma busca para ver se conseguia sanar esse vazio, essa falta. Dito isso, gente, acredito que sejam duas diretrizes muito interessantes da gente seguir para refletir a respeito desse tema, que, para variar, é um tema facinho, muito fácil, esse papo de dependência digital, das redes sociais, os impactos sociais que isso traz, coisa fácil. Rose só traz, tema facinho para gente. E aí eu vou confessar a vocês que ontem à noite eu fiquei um pouco preocupada. Por quê? Vou contar para vocês. Tem a ver com a Rose, tá? Rose me ligou ontem à noite via WhatsApp, ligação de voz. Olha que coisa mais apropriada para o tema que a gente está estudando, né? Tem a ver com a internet. Ela me ligou e ela, assim, muito zelosa, né, me perguntou se eu ia compartilhar. Olha o termo compartilhar. Compartilhar algum conteúdo através de slide, ou um vídeo e tal. Eu não vou dizer a resposta que eu dei para ela, não. Porque não é esse o foco de eu estar trazendo contando para vocês isso. O fato é que ela disse depois assim para mim: Érica,
você se importa se no final alguém te fizer alguma pergunta, se houver alguma dúvida? E eu falei, não. Aí logo depois ela conclui o assunto dizendo o seguinte, mas eu acho que não deve ter pergunta não, porque é um tema tão direto, tão objetivo. Se fosse mediunidade, aí eu ia, caraca, pausa aí, gente, pausa para essa fala. Porque eu falei, gente, era para ser um tema objetivo, direto, e eu acho que estou viajando. O meu olhar sobre esse tema foi por outros lados. Ai, como é que eu vou fazer? Então, eu conto com vocês, eu conto com o discernimento de vocês para me ajudar, de alguma maneira, a validar se o que eu estou trazendo aqui de reflexão, que são reflexões que eu vou trazer, se faz sentido para vocês. Ou se é uma viagem na minha cabeça, porque pode ser, somos falhos. Aqui, na verdade, gente, a minha proposta é trazer um panorama um pouco abrangente. Eu não pretendo me aprofundar muito em nada, até porque nem dá para isso. E foi a primeira vez, eu acho, que eu realmente parei para pensar de uma forma, com um olhar um pouco mais aprofundado mesmo sobre esse tema, tá? E é um tema que traz de simplicidade, para mim não tem nenhum, porque olha as palavras, só no título desse fórum que vieram, olha só palavra forte. Impacto, dependência digital, redes sociais, dia a dia. Gente, impacto, não sei para vocês, mas me dá uma impressão de algo que é muito forte, algo que traz, de alguma maneira, consequências. Impacto não é causa, o impacto ele é o efeito, é a consequência. Consequência de quê? De alguma ação, de algum comportamento. Nesse caso, a gente está falando de um estado que a gente pode até considerar que beira o patológico, em função da gente estar falando a respeito de dependência. Dependência, nós sabemos que existem diferentes formas, né? Nós temos a dependência do álcool, nós temos a dependência das drogas, a dependência da comida, a dependência do sexo. É tudo muito extremado, né? Essa é a característica que, de uma maneira bem simples, eu não sou especialista nessa área, mas a gente percebe que ali que tem algo de um excesso, não é? Em todas essas dependências. Então, quando a gente fala do digital, é algo também extremado nessa relação com esses aspectos e possibilidades que a internet nos traz. E aí, o assunto é tão sério que realmente, como a Rose falou logo no início, nós temos várias parcelas da nossa população, não só aqui no Brasil, mundialmente falando, que já foram identificados, inclusive, em institutos de pesquisa universitários na área de psiquiatria, a busca por ajuda, por estar vivenciando determinados grupos, desde criança até os mais idosos mesmo, até a terceira idade, uma relação de dependência. Inclusive, na USP, eles fizeram um programa, uma equipe ligada à questão da psiquiatria, justamente para poder, primeiro, acolher essas pessoas que chegam com essa necessidade de ajuda. Eles também fazem uma terapia em grupo para essas pessoas que estão sofrendo de dependência digital. E, além disso, depois, se vocês quiserem dar uma olhada, existe eu até posso disponibilizar depois, no site deles, eles inclusive colocam um teste para a gente verificar se a gente está desenvolvendo uma relação nada saudável com a internet, vamos dizer assim.
Então, eles trabalham, esse trabalho que eles desenvolvem é um trabalho que eles chamam de um trabalho voltado para a dependência de internet e novas tecnologias. Então, isso vai incluir pessoas que têm aquela compulsão pelo jogo na internet, porque tem os jogos online, né? Pessoas que passam, muitas das vezes, muitas horas, né? A gente tem uma conhecida dessa família que outro dia eu fiquei assim, gente, fiquei chocada, sabe? Ela perdeu 10 quilos muito repentinamente. E qual foi o motivo? Ela começou com essa prática de jogo digital, jogo online, e ela começou a virar noite, não parava para comer, não parava para dormir. E realmente algo que ela foi indo, e ela perdeu 10 quilos. Quer dizer, algo que está afetando, né, a saúde. Esse é um exemplo. Então, esse trabalho que eles fazem, né, com dependência de internet e novas tecnologias, é interessante da gente saber que a ciência, né, como o espiritismo nos propõe, está sempre ali, né, observando os acontecimentos também pelo viés científico. A ciência ela já está trazendo essa temática para poder trabalhar e ver terapêuticas para que possa auxiliar, né, essas pessoas que estejam nessas condições. E aí, o nome desse trabalho é PROAMIT, desenvolvido, como eu falei para vocês, né, esse é um programa ambulatorial integrado dos transtornos. O impulso está ligado ao impulso. E o que a gente sabe do impulso, né? Impulso está muito ligado ao instinto, será? Quando a gente fala assim, aí eu estou dizendo também do ponto de vista da gente observar no nosso dia a dia, no comum. Quando a gente fala assim, nossa, essa pessoa é tão impulsiva, essa pessoa agiu por impulso. Quando a gente age por impulso, existe uma reflexão? Existiu um momento que a gente acionou a nossa razão para verificar se aquilo ali era algo adequado de ser feito, ou a gente deu vazão aos nossos instintos mais primitivos? Ou para poder buscar satisfação, prazer imediato, ou muitas vezes, né, como uma resposta até mesmo de sobrevivência, né, digamos assim. Então, a gente precisa entender que muitas das vezes nesses processos de dependência, seja eles quais forem, existe ali um desejo, um impulso de querer sanar essa necessidade que está relacionada a uma outra fase evolutiva nossa, onde ela era muito preponderante, né? Os instintos. Eles continuam existindo, só que agora a gente está precisando fazer muito um trabalho de educação do nosso sentimento, e isso vai passar muito pelo crivo da razão, né? Quando esses instintos vierem, a gente, eu quero ficar só no prazer, mas eu posso ficar só no prazer do aqui e agora? Por que as pessoas se tornam dependentes? Por que a gente se torna dependente, seja do que for? Que é ruim? Não é, a gente não pode dizer que é ruim. Em algum momento dá um prazer, dá uma satisfação. A questão é, pela perspectiva a longo prazo, de que maneira isso contribui ou não para a nossa saúde do aqui e agora e saúde espiritual. Então, esse tipo de avaliação a gente precisa estar fazendo o tempo todo. E muitas das vezes a gente precisa realmente buscar ajuda para poder sair desse estado. Existe, inclusive, um tipo, né, eles já deram até um nome que se chama nomofobia, né, que é um termo que é utilizado quando a pessoa tem uma relação muito doentia, digamos assim, com esses aparelhos tecnológicos. As pessoas têm um medo ali, inconsciente até, de perder o acesso ao celular, de ficar incomunicável. Enfim,
já existe até essas nomenclaturas para poder, de alguma maneira, procurar dar sentido, organizar essas disfunções que vêm acontecendo em relação à maneira como a gente tem lidado com a tecnologia. Aí, como eu disse para vocês lá inicialmente, Rose, vou falar hoje de você, a beça, escancarado aqui. Rose, quando me falou, é um tema facinho. Ela não disse essas palavras, ela disse que é um tema direto. Eu falei, gente, esse tema... Vocês veem a digressão que eu tive que fazer só para conceituar algumas coisinhas aqui. Então, trazer um pouco da definição do que é um impacto. O impacto é algo que vai nos afetar no sentido de provocar modificações ou evitar que elas aconteçam. Porque, às vezes, quando a gente é impactado, a gente fica até paralisado. E, muitas das vezes, não. Aquele impacto impulsiona a gente para frente. Mas, nesse caso aqui, a gente está vendo que nos parece não ser algo muito... que não tenha contribuído muito para o nosso estado de saúde, né? Quando a gente fala de uma dependência, seja ela qual for. E aí, gente, depois dessa história, eu fiquei pensando assim, bem, vou pedir ajuda, né, aos universitários, pedir que eles reflitam junto comigo nesses pontos que, como eu falei, não vou me aprofundar, apenas vou levantar algumas questões para futuros estudos, se for o caso, e para a nossa própria reflexão. Então, uma das coisas, né, que eu fiquei pensando foi o seguinte, gente, será que esse papo aí de internet, né, dessas possibilidades que esse meio de comunicação está nos trazendo, de conectado o tempo todo, em todos os lugares, será que isso é uma coisa realmente nova, alguma coisa que veio lá do século XX, né, para cá, vem amadurecendo cada vez? Será que é? Eu estava pensando isso. Aí me veio, né, na cabeça que, assim, bem, acredito eu, se tiver alguém de tecnologia, vai ter mais detalhes sobre isso. Estou falando como uma pessoa leiga, mas, né, como usuária, né, digamos assim, da internet. Pelo que eu lembro, pelo que eu dei uma lida, do ponto de vista tecnológico, realmente foi a partir do século XX que a gente conseguiu desenvolver um meio de comunicação que nos possibilitasse essa conexão em tempo real, o tempo todo, em todos os lugares, que é a internet. Existiram outros meios de comunicação antes, claro, a gente sabe, telefone, jornal, né? Tanta coisa que a gente teve, só que tem uma questão. Uma diferença da internet é que, além dela possibilitar a gente estar conectado o tempo todo em todos os lugares, ela também ela consegue integrar todas essas possibilidades dos meios de comunicação anteriores. O que eu estou dizendo isso? Pela internet, você consegue ouvir rádio, não consegue? Pela internet, você consegue assistir TV. Pela internet, você consegue ler jornal. Pela internet, você consegue fazer uma série de coisas. Você consegue fazer a ligação telefônica. Fora outros aspectos relacionados à nossa vida de relação interpessoal, profissional, de subsistência, inclusive. Então, assim, a gente consegue fazer compra pela internet. Às vezes não precisa nem ir no supermercado, na loja. Dizem até que algumas coisas são mais baratas, né? Você comprar pela internet, diferença do produto. Será que é um estímulo para a gente ficar mais na rede? A gente consegue entretenimento na rede, incluindo os jogos. A gente consegue conversar com os nossos amigos próximos, com a pessoa que mora na mesma casa que a gente, que está no outro cômodo, e a gente consegue, inclusive, falar com pessoas que a gente não vê há muito tempo. Conhecer pessoas de outras culturas, de outras partes do mundo. Também conseguimos isso. A questão é a seguinte: será que a gente vai fazer aqui uma apologia a não use internet, a internet faz mal à saúde? Não.
A gente acabou de dizer que a internet é um meio. Opa, meio, médium. O que tem em comum? São intermediários. Pelo médium, o médium ele é bom? Ele é mau? Está ligado a uma questão, ser médium está ligado a uma questão de moralidades? Ele é ali. É uma faculdade inerente ao ser. Agora, o que vai fazer a diferença? O uso. O uso desse instrumento. O meio de comunicação. O que é o meio de comunicação? O meio de comunicação, né, é um instrumento também, olha que coincidência, é um instrumento por onde passam as informações. É mau? É bom? Depende do uso que você dá a ele. Olha que interessante, a gente acabou de compartilhar, aí eu não sabia, eu aprendi nesse estudo que existe esse ambulatório lá, né, da USP, que presta atendimento a pessoas que estejam com dependência tecnológica. Olha que uso bacana da internet, né? Quantos de nós aqui não fomos extremamente beneficiados e estamos agora sendo beneficiados pela possibilidade de estudar a doutrina espírita através das redes, das plataformas? Inclusive, foi muito fundamental na minha vida, eu imagino para várias pessoas também, do ponto de vista de obtenção e manutenção de um equilíbrio durante a pandemia, aquele momento mais crítico, poder estar nos estudos, nas palestras, mesmo que à distância. Então, o uso que se faz determina o resultado. Então, se a gente tem um resultado de dependência digital, opa, qual foi o meio? Se é digital, foram meios digitais, celulares, né, computadores, através da internet, beleza. Mas quem está determinando o impacto que esse meio de comunicação está tendo na nossa vida? A internet em si, ela tem vida própria? Ou por trás dela, ou melhor dizendo, fazendo com que ela se movimente, existe a mente humana, existe o ser. E daí, gente, o que isso tem a ver? Porque eu fiquei olhando, falei, ai, gente, estou viajando demais. Será que é? Será que não é? E aí eu fiquei pensando o seguinte, poxa, a resposta para a pergunta que eu comecei do ponto de vista tecnológico, acredito que a internet seja a primeira vez que a gente conseguiu ter aqui, pelo menos na Terra, um meio de comunicação com uma amplitude global, né, do mundial, é uma rede mundial de computadores. A gente conseguiu ter pela primeira vez isso, que nos permite ficar conectados o tempo todo com todo mundo, se a gente quiser, não é? Então, isso seria uma novidade, realmente, do ponto de vista tecnológico. Mas aí eu parei para pensar, e do ponto de vista espiritual? Será que esse papo de ficar conectado o tempo todo com todo mundo é algo novo? Aí eu falei, olha aí o plágio da internet. Falei, não tem um papo de fluido cósmico universal, que está todo mundo mergulhado? Tem um negócio desse? E se a gente está mergulhado nesse... Olha que interessante, um meio de comunicação global, interessante, nesse momento que a gente está vivendo, a existência desse meio de comunicação global. E olha que interessante, a gente ter fluidos cósmicos universal. Fluido cósmico universal. Que pega todo o global que a gente vive aqui na Terra e ainda o mais além, esse universo infinito que tem por aí. Interessante, né? Então, vamos lembrar mais ou menos assim, né, as definições que a gente vê na obra kardeciana, falando a respeito dos fluidos cósmicos, do fluido cósmico universal, que quando
traz a definição, né? O que vem a ser o fluido? Olha que interessante. A intenção é a gente ir fazendo um paralelo entre essa parte dessa visão mais ampla que o espiritual nos traz para essa relação com a própria internet e os seus usos e suas consequências, lógico. Os fluidos são o quê? São o veículo do pensamento, não é? A gente estuda, a gente sabe que através do fluido cósmico universal, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, conseguem fazer com que o seu pensamento chegue nos variados locais e variadas pessoas, dependendo da vontade, da intensidade, né? Do conhecimento. Já que todos nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal, que é a substância básica da criação, não é isso? De que maneira a gente está utilizando os nossos pensamentos em direção à obra da criação, que vai desde nós mesmos, o que a gente está pensando volta para nós, a quem está do nosso lado, a quem está do outro lado do mundo, aos seres, em homenagem ao nosso querido Francisco, né, as criaturas. O Cântico das Criaturas é essas criaturinhas, criaturonas que a gente tem, né, na fauna, na flora, em tudo que é vivo. Como a gente está qualificando esse fluido, qual a contribuição que cada um de nós está dando para tornar esse oceano de fluidos que a gente vive todos, né, compartilhando, que tipo de contribuição a gente está dando? O que a gente tem pensado, falado, sentido? E aí, fazendo uma conexão com a internet, o que a gente tem compartilhado? Porque esse papo de compartilhar também não é novo, né, gente? O ser humano gosta de compartilhar. Essa história de redes sociais não é nova. Nós vivemos em rede. Espiritualmente falando, a gente está percebendo o quanto que a gente está conectado, a gente já sabe disso. E mais do que isso, né, gente, não é só na parte espiritual, né, que eu estou dizendo a vocês, mas para a gente refletir também o quanto que a gente está conectado quando a nossa responsabilidade do que a gente compartilha. Então, lá desde os primórdios, né, a gente vai ver que o homem, quando ele começou, o homem, eu estou me referindo à espécie, né, quando ele começa a fazer as suas atividades em grupo, ele é muito mais bem-sucedido. E tudo que, desde a idade, né, lá da Idade da Pedra, e todas as descobertas que foram sendo feitas, elas foram passadas à frente, e se hoje a gente consegue, muitas das vezes, acender alguma coisa para o frio, ou para cozer um alimento, né, é porque graças ao compartilhamento de informações e conhecimento ao longo das gerações, ao longo das encarnações. Existe um compartilhar. E nós vivemos sempre em rede. Essa rede, e o que faz com que a gente esteja numa determinada rede ou na outra? Rede pressupõe o quê? Pressupõe convivência. E aí eu não estou falando só da internet, eu estou falando antes da internet. Uma rede social são indivíduos que estão ali reunidos para conviver, mas a gente não está em toda a rede. Se eu não estou nem interessada em saber como é que acende a pedrinha lá para colocar fogo, eu não vou me juntar com aquele grupo que está lá. Eu vou para um outro lado, vou me juntar lá com o pessoal que está ensinando a cortar a carne do javali com um pedaço de pedra, que eu estou mais ligado ali na parte da comida ali. Então, eu estou dando esse exemplo assim, bem lá dos primórdios, porque assim, desde sempre o ser humano, ele, a partir do momento que ele começa a interagir com o meio, ele já começa a fazer escolha, livre-arbítrio. Claro que isso vai, né, não crescendo, mas vai fazendo escolhas. Onde eu quero estar, com quem eu quero estar, que rede social eu quero estar, o que eu quero compartilhar. Então, a gente compartilha histórias, a gente compartilha
conhecimentos ao longo, né, da trajetória da humanidade. A gente compartilha descobertas, a gente compartilha vacinas, né? Tanta coisa bacana, a gente compartilha tanta coisa. E a gente agora, hoje, através da rede mundial que a gente tem aí, de compartilhamento, a gente também compartilha coisas muito bacanas, possibilidade de assistir uma palestra à distância, de um tema bacana, seja uma palestra de cunho religioso ou espiritualista, ou então uma palestra que vai contribuir para a nossa formação intelectual, profissional, ou uma palestra que vai nos apresentar determinada coisa que vai acrescentar a nós, né? Então, a internet nos possibilita, né, ter acesso a esse compartilhar de coisas boas. Mas a gente também compartilha nas nossas redes sociais, aí agora sim, as redes sociais, esse agrupamento de pessoas que estão também no digital, se reunindo por interesses afins, com intenções parecidas, a gente também compartilha coisas que não são muito bacanas. A gente tem as fake news, né? A gente tem mensagens de ódio que são disseminadas. A gente tem tanta coisa, cyberbullying, né? Tantas coisas, crimes na internet, muitas coisas que, na verdade, a gente, se a gente conseguisse radiografar do ponto de vista, eu acho que nem é radiografar, teria que ser uma ressonância magnética. Eu fico imaginando um aparelho que desse para a gente visualizar essa integração da intenção que se tem, né, quando a gente aciona a nossa vontade, o nosso pensamento e o nosso sentimento na hora que a gente vai compartilhar uma coisa que não é legal. Se a gente, com esse aparelho, a gente conseguisse ver o que a gente está fazendo no fluido cósmico universal, acho que a gente ia desconectar da internet, ia sair e não ia querer ficar tão... Porque a gente, nessa hora, a gente está mobilizando, né, esse fluido cósmico universal, compartilhando coisas, porque antes a gente compartilhar, passou por onde? Pensamento. Pensamento, por onde que esse pensamento vai ser transmitido? Pelo fluido cósmico universal. Ora, se eu tenho um meio de comunicação que me possibilita, em tempo real, tirar daqui e passar para um público muito amplo, em nível global, as minhas ideias, as minhas intenções, é muito poderoso isso. E é muito responsável. Exige muita responsabilidade de nós. Mais do que nunca, a necessidade da gente se perguntar. Não tem os crivos, né? Os 3 crivos. O que eu vou compartilhar é verdade? Será? O que eu vou compartilhar é bom? É útil? Isso já ajuda a gente a brecar um pouco a compulsão, porque também o fofoqueiro, a fofoca que é em nós, ela não fica restrita a esse mundo objetivo. Porque, na verdade, como a gente viu, quem está qualificando esse meio de comunicação, quem está qualificando esse fluido cósmico universal é o ser a todo instante, todo tempo. Antes, a gente não tinha materializado essa tecnologia, né, esse meio de comunicação que fazia com que a gente visse estampado, né, imediatamente na tela aquilo que a gente está produzindo aqui e aqui. Agora a gente tem esse espelho, porque é um espelho. Eu vou fazer uma alusão aqui a uma fala da nossa querida Denise Pupato, num estudo que ela fez há umas semanas atrás, lá no CEOI, e ela estava dizendo o seguinte, eu acho que conversa muito, sabe, Rose, até com a mensagem de abertura, né, do Minuto de Saber que você leu, quando fala sobre a necessidade do autoconhecimento. Quanto que isso é importante, né, a gente vê isso. Por quê? Se a gente abrir o nosso histórico do computador ou do celular, a gente vai olhar lá
as nossas tendências, por onde a gente andou navegando na internet, por onde a gente andou. Se a gente for lá pegar o Google, o que a gente costuma pesquisar no Google? Ela colocou o quanto que até essas ferramentas nos são reveladoras, podem virar instrumentos de alerta para nós mesmos a respeito de que tipos de temas nós estamos recorrentemente focados, que tipo de tendências nossas estão, né, sendo colocadas ali, os nossos interesses. E isso, gente, tem tudo a ver, interesse, foco, tem tudo a ver, eu não vou entrar nisso, mas é o que tem me vindo muito fortemente, isso tem tudo a ver com mediunidade. E eu só estou cantando a pedra para um estudo futuro, né? Se for de interesse, que é fazer de repente, algo mais aprofundado em relação à dependência digital e essa relação com a influência espiritual e a obsessão. Que é um mecanismo muito sutil, mas vejam só que reúne elementos muito interessantes e muito similares quando a gente estuda a mediunidade, né? Primeiro, ninguém coloca nada em ninguém, não é isso? Não dizem? A gente, né? As obsessões, elas são fruto de uma exacerbação de coisas que já estão em nós. Então, olha que interessante. Se eu estou lá todo dia no Google pesquisando promoção de pizza, 50 centímetros, 70 centímetros, todo dia eu estou lá. A gula tá todo dia eu faço isso. Olha aqui como está evidenciando um traço meu. Isso para ser potencializado, e não precisa nem chegar na espiritualidade, não. Potencializado aqui mesmo, porque nós temos, né, esses mecanismos de busca, as nossas visitas aos sites, as redes digitais. Existem os algoritmos, os registros das nossas pesquisas. Então, a gente está lá pesquisando a pizza, não sei o quê, olha para um lado, ninguém está olhando, deixa eu pesquisar a pizza de novo aqui, o preço da pizza, de novo, todo dia. Aí um dia eu abro o meu e-mail, tá lá uma propaganda, pizza, 80 centímetros, não sei o quê. Eu falei, gente, como é que isso apareceu aqui? Uma propaganda personalizada de algo que eu estou pesquisando aí durante um mês? Lógico, porque a própria rede, internet, existe mecanismo ali, mecanismos tecnológicos que extraem esses dados das nossas pesquisas, das nossas preferências e reforçam esse nosso interesse oferecendo para a gente conteúdo parecido. Então, vejam só, isso do ponto de vista exclusivamente vamos colocar material. Mas, como nós já falamos, nós estamos sempre mergulhados na mesma piscina, no mesmo mar de intenções, de pensamentos. Então, ora, somos espíritos, encarnados ou desencarnados. Pessoa com gula tem aqui e tem no mais além. Não é não? Só em relação a isso. Gula tem a ver com excesso? Porque comer não é ruim, né? É bom a beça. Gula tem a ver com excesso. O que a gente falou lá no início? Excesso está ligado à dependência. O sexo é ruim? Não. Qual é o problema? É o excesso. Jogar alguma coisa para se distrair de vez em quando é ruim? Não. Mas e o excesso? E lá nas redes sociais, para eu poder rever, né, meus amigos, falar, compartilhar uma coisa bacana, é ruim? Não. Mas e o excesso? Então, isso tudo está falando para a gente a respeito, não precisa, gente, né? Que eu estava refletindo, não precisa a gente estar num grau diagnosticado, não sei nem se já virou, né? Se já entrou, eu vi uma psiquiatra falando que era importante a dependência digital estar lá, né, de uma maneira mais destacada, lá onde tem as indicações das doenças, dos códigos, né? Mas, assim, não sei se já aconteceu isso, que eu acho que estava mais no anexo. Mas o fato é que a gente não precisa chegar nesse estágio para a gente se dar conta do processo que leva até ele. E, assim, na verdade, essa influência digital negativa, se a gente tirar o digital, tira o digital, serve para todos os vícios,
todas as dependências. Influência negativa, comida. Influência negativa da comida, quando a gente come demais, passa mal. Se for uma coisa muito intensa, a gente pode desenvolver uma compulsão alimentar, né? Algum distúrbio de alimentação. Se a gente for para o sexo, a mesma coisa. Se a gente for para tudo. Então, qual é a questão aí central? É o excesso. E esse excesso, não adianta a gente querer focar no instrumento. Não adianta querer focar. Isso aí é um problema da internet. Vamos acabar. A internet é anticristo. Vamos acabar com a internet. Não é. O problema, a crise, como lá o nosso querido Vitor Eduardo também, ele fala muito lá no nosso estudo, lá do Livro dos Médios, a crise é do indivíduo. Crise econômica, crise política, não. É do indivíduo, só muda o rótulo. Então, hoje a gente está falando de dependência digital, mas a gente tem tantas outras dependências. E, no fundo, sabe o que tem? Sabe o que está nos bastidores dessa dependência? Aquela mesma pergunta que lá no início a gente compartilhou com vocês da poesia de Jesus Gonçalves. É a falta. É uma falta, é um vazio, não sei o quê. Falta de quê? Que a gente busca através de vários recursos externos, nas nossas relações, nas redes sociais, nos jogos online. A gente busca tanto sanar, né, esse vazio existencial, né, que Joana de Ângeles nos fala, né, em várias de suas obras, nos mostrando o quanto que a gente está, muitas vezes, não sabendo lidar com isso, o quanto que a gente está sempre fugindo. Fugindo de quem? Fugindo da gente. Fugindo de casa. Da casa paterna. Nos tornando filhos que estão se afastando de Deus. E aí a falta aumenta, né? Cada vez mais essa falta aumenta. E aí qual é o caminho de volta? Como é que a gente se torna filho pródigo? A gente se torna filho pródigo quando a gente se conecta novamente com Deus. Foi dessa maneira que Jesus Gonçalves, pouco tempo depois, né, acho que 3 anos depois que ele escreveu essa primeira poesia chamada Falta, ele escreve a segunda, em que ele, a partir dali, ele descobriu. Ele deixou de ser materialista, aconteceram, né, várias coisas na vida dele. E ele fala também, né, nessa poesia, que depois de tanta busca que ele fez, né, como quase um judeu errante, buscando aquilo, mais além e tal, ele percebe que a falta que ele sentia era a falta de Deus. Então, Deus, a necessidade de a gente ressignificar essa relação com tudo que nos possibilita prazer. Comer bem nos possibilita prazer. Estar utilizando recursos digitais também nos oferece prazer. Agora, quando esse prazer ele começa a se converter em prisão, a gente já está se afastando de Deus. Porque nós, filhos de Deus, não nascemos para ficar aprisionados a nada e a ninguém. E eu achei maravilhosa a imagem, né, que vocês da Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis utilizaram para fazer a divulgação, né, do nosso estudo, que é uma mão que ela está, né, eu não sei se vocês recordam da imagem, ela está assim presa, segurando um celular, está amarrada. Gente, como pode? É uma coisa boa isso? Como é que eu vou saber? Gente, vamos lá fazer essa pergunta para as leis de Deus. A lei de liberdade diz alguma coisa para a gente? O que nos aprisiona é contrário à lei de Deus, não é não? Então, tudo aquilo que... então é o celular está me aprisionando. Não, não é o celular. É o computador? Também não. Aquele joguinho... Não é. É a minha relação com esse instrumento. Estou perdida então, porque eu estou amarrada até não sei aonde. Como é que eu vou fazer? Não.
aproveita a rede para se conhecer, isso é uma proposta. Começa a verificar que pontos de excesso. Quanto tempo você passa, eu passo, a gente passa nas redes sociais? O que eu costumo postar, compartilhar? Eu tenho certeza do que eu estou compartilhando? Eu procuro checar antes de enviar para outros se aquilo realmente é verdadeiro ou não? Ou será que eu estou sendo falso Cristo e falso profeta aí da internet? Compartilhando coisa que não é bem assim. Então, que uso que eu estou fazendo? É possível a gente fazer isso, adaptar a coisa. Gente, a falta de novidade é a seguinte, porque tudo se resume ao quê, né? Voltar para Deus. Isso não é novo. Anti-internet. Autoconhecimento. Autoobservação. Autodescobrimento. Olha aí, todo mundo falando, né? De Jesus, desde Jesus, Joana de Ângeles, Kardec, com as mensagens da espiritualidade, tudo isso. E essa questão, nós não nascemos para ser prisioneiros. Hamed fala o seguinte no livro, eu gosto muito de Hamed, geralmente eu trago ele, As Dores da Alma. Ele tem 2 textos que falam sobre dependência em geral, né? E aí, no primeiro texto, que tem nesse livro, ele fala o seguinte, que a liberdade, já que a gente quer soltar, né, nossa mão dessa dependência digital, que a liberdade, ela se inicia, sabe aonde? Olha que curioso, gente. No pensamento. Para posteriormente materializar-se na exterioridade, quebrando, então, os grilhões da dependência. Eita! Então, pensamento. A maior subjugação que nós podemos ter é a subjugação do pensamento, porque estamos fadados a pensar continuamente. Não temos como brecar o pensamento. É atributo do espírito. Agora, como é que eu vou fazer se eu começo a perceber que o meu pensamento está aprisionado apenas no prazer ou no desejo de me manter conectado de forma desequilibrada às redes sociais ou às tecnologias digitais? Como é que eu vou fazer? Muitas das vezes, a gente viu aqui, a gente vai, às vezes, precisar procurar ajuda se for um grau, né, que está realmente influenciando de forma até de colocar em risco a vida da pessoa, porque tem gente que não se alimenta, tem gente que maratona, né? Fica maratonando conteúdos, não tem problema nenhum maratonar. A questão é que você maratona sentado, geralmente, ou deitado. Então você já não faz exercício físico. Se você ficar maratonando, geralmente comendo alguma coisinha ali também, bebendo alguma coisa, se você ficar maratonando ininterruptamente, uma coisa depois da outra, tentando tapar o seu vazio, o que vai acontecer com a gente? Então, não é não pode, é deve. Aquele várias histórias lá, né? Que a gente tem de nem tudo, eu posso tudo. Não podemos, né? Mas será que tudo que é lícito? E, gente, o negócio é tão sério que traz a gente entra num estado hipnótico. Daí eu estou fazendo várias conexões, sugestões, né, para estudos futuros, porque é uma hipnose coletiva. Eu tinha falado até com a Rosa, eu tinha intenção de trazer um material para ser projetado, mas depois eu falei assim, não, vou aproveitar, embora a gente esteja falando a respeito dos recursos, do quanto que o digital influencia nas nossas vidas, né? Às vezes de maneira negativa, como é o caso aqui que a gente está falando, eu falei, não, vamos conversar, vamos fazer esse compartilhar aqui, mas existem várias ilustrações, vídeos na internet que mostram essa indiferença das pessoas, muitas das vezes, essa indiferença social de você estar vivenciando. Às vezes você está sendo testemunho ali de uma situação absurda que está colocando em risco a vida da pessoa, e ao invés de você socorrer, você está filmando. Você está ali, numa hipnose, filmando. Muitas das vezes, a gente... Lembra Francisco de Assis lá no começo, que a gente suscitou, né? Poxa, o que fala lá na oração?
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Será que os meus posts nas redes sociais estão provocando união, pacificação ou discórdia? Porque quando eu me coloco de uma forma a expor o meu ponto de vista a respeito de um determinado tema, seja ele qual for, a gente está vivendo na sociedade, os assuntos estão aqui para a gente poder interagir, sim. Agora, quando eu utilizo qualquer tipo de assunto para gerar uma dissensão, uma discórdia, um duelo, porque são sofisticações, gente. Na rede te propicia fazer tudo isso. Porque voltamos a dizer, o problema e a solução está em nós. Então, por que eu fiquei assim? Eu não estou falando isso tudo só assim, ela ficou tá ali pensando, especulando, não. Teve um trecho do livro Perturbações Espirituais, do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Valdo Franco, que me chamou muita atenção, né? É um trecho de uma fala de um espírito que estava na mesa mediúnica, né? O dialogador estava lá conversando com ele, enfim. Eu peguei um trechozinho só, falando a respeito do que eu fiz conexão com o que a gente está falando. Olha que interessante. A gente não começou falando que não é nenhuma novidade, do ponto de vista espiritual, o fato da gente estar conectado o tempo todo com todo mundo, em todos os lugares, já que existe o fluido cósmico universal. Só que agora a gente está num momento tecnológico que a gente tem um meio de comunicação que possibilita com que nossos pensamentos, a nossa vontade se exteriorize na tela de uma maneira muito rápida, em dimensão global. Vamos lá? Olha o que ele fala aqui, tá? Isso, o espírito que estava sendo ali, né, estava conversando na mesa mediúnica. Este é o momento da ciência e do poder social e econômico. Em toda parte, temos interferido para que a mentalidade humana aproveite-se dos fatores do conhecimento tecnológico para o prazer até a exaustão. Será que tem alguma coisa a ver do que a gente está falando? A gente está vivendo num momento da ciência, um momento, e eles estão dizendo o quê? Nós estamos trabalhando aqui para poder querendo brecar a evolução, digamos assim, né? Estão achando que vão brecar. A gente está fazendo o quê? A gente está influenciando, a gente está interferindo na mentalidade humana. Mentalidade o quê? Pensamento. Estão ali, estimulando o quê? Aproveite o prazer até exaustão que a tecnologia te oferece. Gozar é a nova ordem, ele continua. Porém, gozar hoje, porque amanhã talvez seja tarde demais. E como dispomos de tempo infinito, aguardaremos os foliões da ilusão quando de retorno ao grande lar, quando o escravizaremos, qual fizeram conosco no passado. O momento agora é o de desfrutar, de usufruir até a última gota a satisfação dos sentidos. Gente, eu vi isso como um grande alerta para todos nós, porque nós estamos lidando, né, nos conectando através do fluido cósmico universal, através do pensamento, da influência que a gente sabe que é contínua entre encarnados, entre desencarnados, encarnados, a gente está aqui mergulhado na mesma piscina. Essa influenciação, ela é contínua. E o que a gente falou? Dependendo da intenção, da vontade, do direcionamento daquela mente que está pensando,
E dependendo das nossas tendências, dos nossos temas de interesse, a gente pode gerar aí o que em rede social se chama engajamento. Pode vir aquele pensamentozinho assim, vai lá, bota não sei o quê. E aí, como a gente já é meio chegada a determinadas coisas, a gente vai e faz. Mas isso é um alerta para a gente estar atento. Eu vi como uma sofisticação, né, do processo de influenciação espiritual através das novas tecnologias. E aí, gente, eu fiquei pensando o seguinte, será que aqui nessa fala o Manuel Filomeno de Miranda não está sugerindo para a gente que existe bastidores de uma ação sofisticada de influenciação espiritual em relação ao uso das redes? Assim como a gente está pegando, como a gente está falando de dependência, de coisas ligadas à compulsão, né, o uso compulsivo, obviamente que a gente está falando de uma influenciação que não é muito positiva, não é positiva, né? Mas, claro, a gente também pode receber influenciações positivas. Mas, nesse caso aqui, o alerta será que não existe? Aí são propostas, colocações, pensamentos que vieram para mim, que eu coloco, né, para ver se vocês consideram interessante de aprofundar um pouco mais à frente. Será que não é interessante a gente pensar nessa relação dessa influência espiritual, dessa obsessão através da internet? Porque só os meios mudam. Mas vejam que tem elementos, né? Elementos que isso é tão sério, não sei se vocês já ouviram falar nos influenciadores digitais. Gente, influenciador digital, olha que nome mais revelador desse contexto. Não é à toa que tem esse nome, pode ser até inconsciente, né? Quando colocaram, mas olha só, abrindo um parênteses, o que é um influenciador digital? São pessoas que produzem conteúdo, pode ser de áudio, pode ser de vídeo, pode ser de escrita, não importa. Para rede social e blog. E aí tem um diferencial, eles atraem uma quantidade massiva de seguidores. Esses seguidores viralizam as postagens deles com facilidade e numa escala coletiva. E olha o termo que eles usam, não é só influenciadores digital, viralizam. Estranho, né? Vírus, pandemia, obsessão, processo pandêmico, ultimamente aí, nos últimos anos. Tem alguma literatura espírita falando disso? É algo que tem alcançado de maneira pandêmica? Só que a gente também não pode se achar totalmente marionete na mão, não é. Aí volta para a mensagem maravilhosa que a espiritualidade aí intuiu do início, do autoconhecimento, porque é nos autoconhecendo a mensagem mesma. A mensagem do Cristo não muda. Muda a tecnologia, muda a maneira, né, como a gente se comunica, mas a mensagem do Cristo é a mesma. A mensagem que os espíritos vieram trazendo através da codificação para nos relembrar é a mesma. Parte de você te conhece, se observa, até para você ter condições de fazer um movimento contrário daquilo que te fragiliza. Porque é esse ponto que você tem mais vulnerabilidade para ser tentado, digamos assim. E a gente é tentado materialmente pelos nossos interesses, como a gente já viu quando a gente pesquisa no Google, quando a gente, né, a própria rede nos traz mais daquele conteúdo, que faz com que a gente fique se retroalimentando do mesmo, e espiritualmente também. Então, vamos tomar cuidado com essa coisa, porque esse poder de que as postagens desses influenciadores, eles viralizam, ganham, né, um grande destaque, é muito sério, sabe por quê? Porque eles, como eles são muito populares, eles podem influenciar o comportamento de maneira em geral e as decisões de compra, inclusive, né, dos seguidores. Eles também se tornaram formadores de opinião. Então, tem gente que reproduz sem reflexão aquilo que aquele influenciador digital está dizendo. Não está nem pensando. Tá efeito de manada mesmo, está indo.
tá indo, sem reflexão. E aí eles acabam impondo não, né? Mas ditando, de alguma maneira, estilo de vida, questões políticas, econômicas, posicionamentos em relação a isso, religiosas, sociais, tendências, padrões de consumo, tudo isso. O negócio é tão sério, gente, que segundo os pesquisadores dessa área, né, de mídia digital, os influenciadores digitais, eles já são, no momento, considerados a segunda maior fonte de informação para você tomar decisões. Eles só perdem para as instituições que estão em lugar da família e dos amigos. Olha isso. Olha a responsabilidade do que a gente está comendo, digerindo digitalmente. E aí, lembrando, a gente já vai encaminhando para fechar. É até 11h20 que você falou, né, Rose? Mas a gente já vai começar aqui a fechar para ver se realmente está fazendo sentido, né? A gente sempre volta para a codificação. Vamos voltar para Kardec? Jesus e Kardec, né? Segura a onda, volta para cá. Sempre vem essa chama. Será que isso que a gente viu até agora faz sentido? Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem algumas questõezinhas que ajudam a gente. Será que os espíritos poderiam estar influenciando o nosso pensamento? Será que teria alguma influência oculta aí, até na hora da gente tá postando, tá interagindo com as redes, com as pessoas, será? Aí tá lá, século XIX, antes da internet. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? Vamos aí, né? Mais do que imaginais. Pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Opa! Para aí. O que foi lá que o Manuel Filomeno de Miranda falou? Em toda parte temos interferido para que a mentalidade humana aproveite-se dos favores do conhecimento tecnológico para o prazer até a exaustão. Será que não influencia isso, não? Foi uma desses espíritos que estão fazendo esse movimento ainda, né, de tentar frear o progresso, né, nesse momento que a gente está. Super atual. E interessante que eu achei também, nessa fala do Manuel Filomeno de Miranda, ele chama esses de nós que estamos querendo usufruir o prazer no aqui e agora, né? Desconsiderando, né, os prazeres da alma, que é o contraponto das dores da alma, né, do Hamed, que são os prazeres ligados ao nosso futuro, né, espiritual. Ele chama esses de folhas da ilusão. Por que foliões? Porque o entendimento, né, a associação que eu fiz foi a seguinte: embora estejamos no momento um momento crucial do nosso, né, processo evolutivo, trabalhadores da última hora, muitos de nós ainda estamos, ou de vez em quando ficamos, que é assim mesmo, né? A gente está encarando a nossa vida terrena como uma festa, como um passeio. Folião. Eu vou me divertir. Estou aqui para me divertir. Folião da ilusão. Por quê? Depois da ilusão vem o quê? A caída de ficha, né? Como falam. Vem a realidade espiritual. E a gente vê que não é bem assim. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente faz o caminho de volta, como filho pródigo, com o celular na mão, não importa, volta, liga o GPS, liga o Google Maps lá, vê lá, caminho de Deus, deixa eu ir, Jesus, segue os passos dele, volta, é importantíssimo. E aqui, né, finalizando aqui algumas das referências do Livro dos Espíritos, falando sobre essa influenciação, né, do pensamento, nós temos também outra pergunta foi feita, olha só, 460, que é a seguinte: de par
com os pensamentos que não são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Gente, eu sei que isso aí não é novidade para a maioria, às vezes para todo não é novidade para ninguém. Mas qual é a questão? É a gente olhar isso e trazer para o tema. Porque às vezes a gente olha isso separado da gente, separado do nosso dia a dia, que é outra complexidade desse título aí, dependência digital. Ai, meu Deus, impacto da dependência digital, das redes sociais no dia a dia. Tem coisa mais desafiadora do que o nosso dia a dia? Porque são nas pequenas coisas do nosso dia a dia que a gente vai ficando, às vezes, 8, 10 horas conectado na rede social, conectando, verificando, né, o celular não sei quantas vezes por dia, ficando indiferente a quem está no nosso lado, procurando passar uma sensação de uma impressão de felicidade vazia, com as fotos, os registros, nos afastando da nossa própria essência e nos esquecendo, né, da nossa originalidade como filhos de Deus. Então, se a gente está na rede, conectado, literalmente em duas redes, na rede do fluido cósmico universal e na rede mundial da internet, será que a gente não está recebendo influência? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos acodem há um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias a se combaterem. E aí, a gente tem aqui a pergunta: pode um homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Começa a colocar lá, todo dia lá no Google. Mensagem, Emmanuel. Vou ler. Depois bota assim: programação do curso da sociedade, das cursos, Sociedade Espírita. Francisco já fez. Maravilha, vou ver aqui. Vai ter aqui um estudo, a Denise vai fazer um estudo aqui, eu vou ver. Aí coloca assim: instituições que estão precisando de auxílio, trabalho voluntário. Ninguém aguenta ficar do lado de uma pessoa assim, não. Se não tiver o mesmo interesse. A gente vai construindo novas redes espirituais e físicas a partir dos nossos interesses, dos nossos pensamentos. Então, a gente vai atrair os bons espíritos. A chance, se a gente começa a usar as nossas redes para compartilhar iniciativas de paz, de integração, de trabalho, de estímulo a preencher esse vazio existencial com boas coisas, com trabalho, com caridade, a tendência é a gente atrair quem? Chiquinho e Jesusinho. E o pessoal dessa mesma elevação que está junto da gente sempre que a gente opta por estar na grande rede, que é a rede qual? É aquela rede lá diante da internet, a rede que Jesus lançava pescadores de homens, pescadores de almas. Então, que a gente se permita, nesse mar que estamos todos nós mergulhados, estejamos nós como dependentes ou convivendo com pessoas que estejam nessa situação de dependência digital ou qualquer outra, que a gente sabe o quanto que é difícil, o quanto que é dolorido, e o quanto que precisa de libertação, né? De uma libertação de nós mesmos. Para isso, que a gente se ponha à disposição, digamos assim, dizendo sim para a possibilidade de entrar nessa rede desse grande pescador de almas que é Jesus. Mais uma vez, só agradecer pela infinita oportunidade, misericórdia, de Deus, da espiritualidade amiga, que dá um jeito das coisas saírem, tudo fora do que a gente, quase tudo fora do que a gente planejou, mas tudo de acordo com que eles sabem que deve ser. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós.
Nós é que agradecemos, minha amiga, por essa palestra, por essa conversa, como você mesmo disse, maravilhosa, enriquecedora, que com certeza nos deixou muitas ideias, muitas reflexões. Realmente você precisa continuar falando sobre esse tema conosco. Desculpa, gente, eu não estou ouvindo a Rose. Tá saindo o som? Tá. Todo mundo está me ouvindo? Tá saindo? Tá. Eu que não estou ouvindo, então, né? Não sei por quê. O som tá bom, Denise? Não estou conseguindo, mas tá tudo bem. Tá bom. Então, Se só sou eu, tá bom. Eu tenho que, agradecer. Um beijão para você. Muito obrigado, minha amiga, por essa palestra belíssima que você fez. Depois eu vou ligar para agradecer e dizer tudo isso que eu estou dizendo aqui no ar, que você não está ouvindo pessoalmente pela internet, usando bem esse WhatsApp, essas redes sociais, para dizer para você tudo aquilo que eu estou dizendo e que, com certeza, os companheiros que aqui estão, eu estou vendo pelo chat, e o que eles estão falando, porque realmente foi muito bom e está todo mundo, sabe, te aplaudindo aqui espiritualmente, minha amiga. Muito obrigado por tudo e só temos mais uma vez a Casa de Francisco de Assis, a Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, a te agradecer pela tua boa vontade de nos trazer essa palestra, essa conversa tão inspirada. Que Deus continue a te abençoar imensamente. E agora, meus irmãos,